Por que eu fundei a Parent Brasil, na verdade, né? Minha paixão sempre foi os adolescentes. Eu olhava para os adolescentes, eu via o potencial que os adolescentes tinham e eu percebia o quanto eles não usavam esse potencial para viver a vida plena que eles podiam viver. Então eu comecei a querer ajudar os adolescentes para que eles florescessem. Mas quando eu falava com os adolescentes, eles iam me falar de vida. Então eles traziam para mim muitas das coisas que eu ficava pensando, cara, eles têm que falar isso para os pais deles, eles não têm que falar isso para mim. E a partir daí eu entendi que o sofrimento do adolescente estava dentro de uma estrutura familiar que não estava boa, de um diálogo que não existia, de um relacionamento que não era sólido, não era forte, de um vínculo que era quebrado quando chegava nessa fase da adolescência. Então eu decidi, a partir daí, cuidar dos pais. Eu fui em busca desses pais, mas no Brasil não tinha nada. A gente não tinha material traduzido para o Brasil, a gente não tinha grupo de parentalidade, não se falava em educação parental. E eu fui buscar fora, eu fui buscar esses recursos para ajudar essas famílias a ajudarem os seus filhos. Porque, na verdade, o meu interesse era ajudar os adolescentes, mas eu vi que era através das famílias. Mas aconteceu uma coisa muito curiosa nessa minha jornada, que os profissionais começaram a me procurar. Porque eles também não tinham, assim como eu não achava, recursos práticos, ferramentas práticas, efetivas, eficientes, para ajudar os pais dessa era pós-moderna. Porque a gente sempre fala, antigamente a educação era dessa forma, mas a educação ela mudou muito. A gente tem hoje um estilo de vida diferente, a gente tem as tecnologias que vieram e os próprios profissionais e as faculdades não acompanhavam. Então, os psicólogos, os educadores, os pediatras, os assistentes sociais, eles também estavam perdidos, eles compravam o meu curso, que era para pais, e aplicavam nos consultórios e dava certo. Então eu percebi, cara, tem uma oportunidade aí. Eu sozinha consigo impactar um número muito pequeno de famílias, porque o meu tempo é escasso, mas e se muitos profissionais tiverem acesso a isso que eu descobri? Porque eu demorei mais de 2 anos para conseguir traduzir toda a metodologia e todas as pesquisas que eram importantes da educação parental para a realidade brasileira. Porque é diferente educar um filho nos Estados Unidos, educar um filho no Canadá, educar um filho na Austrália, no Reino Unido, que é de onde essas pesquisas elas vêm. Então eu adaptei para a realidade do brasileiro, demorei mais de 2 anos para fazer isso e eu pensei, nossa, isso não pode ficar só para mim. Eu tenho que espalhar o que eu descobri para que outros profissionais consigam impactar esses pais. E eu não sabia se ia funcionar ou não, então eu fiz um piloto. Eu convidei 5 psicólogos, tinham psicólogos e pedagogos nessa época, e a gente juntos, eu queria ter respondido uma pergunta. Será que funciona para outras pessoas? Será que eu encontrei um método ou será que eu encontrei só ferramentas que só vão servir para mim, para que eu aplicasse? E funcionou muito bem. Então, os profissionais conseguiram ter os mesmos resultados que eu tinha com os pais. E ali eu percebi a potência que era a educação parental para as famílias e eu percebi que a Parent era muito maior do que a Jaqueline, era muito maior do que o meu sonho, que era impactar alguns pais. E o meu sonho ele se transformou no sonho de impactar milhares de famílias e hoje a gente consegue impactar no Brasil e no mundo. A Parent ela foi criada para conectar. Então hoje ela instrumentaliza os profissionais parentais com ferramentas científicas para que eles consigam atingir famílias de uma forma muito potente, muito rápida, muito eficiente. Então, o nosso objetivo maior era criar essa comunidade, porque assim como eu não tinha esse apoio, os profissionais parentais, eles se sentiam muito sozinhos, sentiam assim, nossa, eu sou doida, eu acho que as famílias estão se deteriorando, mas eu não tenho ferramentas para chegar nas famílias. Então, encontrar na Parent foi esse respiro que os profissionais precisavam para entender assim, não, a gente não está sozinho. E sim, existe um caminho, existe um recurso que é seguro, que é prático, que é fácil, depois de aprendido, para chegar no coração das famílias e para melhorar essa arquitetura familiar, esses relacionamentos familiares, né? Eu brinco bastante com os alunos hoje
que nós, enquanto educadores e profissionais, nós somos muito acadêmicos. Então, a gente que estuda parentalidade, a gente vem de áreas onde nós fomos ensinados de que a academia que funciona, mas a gente vem de um lugar que não tem muita prática. Então, a gente aprende muito e aplica pouco. E a Parent, ela veio com essa proposta de, olha só, eu vou didaticamente, com passo a passo, tudo pronto, te dar os recursos que você precisa para aplicar e já ter os resultados que as famílias precisam, porque as famílias têm pressa. E a gente não pode esperar esse tempo da academia para poder fazer e gerar esse resultado para as famílias. Então, eu acredito que a maior contribuição que a Parent pode dar é ser o lugar onde pessoas que de fato acreditam que é nas famílias que a gente tem o pilar da sociedade, elas possam se encontrar, se profissionalizar e a partir daí viver da missão de vida e do sonho de impactar famílias. Olha, até a minha filha nascer, a Jaque acreditava em muitas coisas que não tinham muito a ver, né? Eu costumo dizer que eu era ligada no piloto automático e isso parece um pouco clichê, mas é verdade. Na verdade, um pouco antes, antes da minha filha, eu tive um aborto. E quando eu tive esse aborto, eu parei e eu realmente, é como se eu tivesse uma visão da minha vida e falasse, cara, tá tudo errado. O que eu acredito que é verdadeiro não é verdadeiro. E ali, naquele momento de dor mesmo, eu me questionei muito, assim, o que eu quero, que tipo de mãe eu seria para aquele filho que não veio ao mundo e que tipo de mãe eu gostaria de ser para o próximo. E aí eu comecei a pesquisar, né? Eu era uma pessoa muito workaholic, eu era uma pessoa muito sangue nos olhos, assim, e eu não me ligava muito nos adolescentes que estavam no meu entorno, e eu já trabalhava com adolescentes. A partir dali, a minha visão de mundo ela mudou mesmo. Eu comecei a enxergar meus pais de uma forma diferente. Eu comecei a querer uma vida em família de uma forma diferente e a estudar para isso. Porque eu fui educada para entender que a gente nasce sendo mãe e sendo pai. Então, ok, é uma coisa muito intuitiva, vai lá e segue o normal. Case-se, tenha filhos, e aí você educa aí o seu filho como seus pais educaram e tá tudo certo. E eu entendi que não, que era uma responsabilidade muito grande. Então, para mim, hoje, família é a base de tudo. Se a gente não tem dentro da família o nosso suporte, o nosso alicerce, a gente não consegue crescer com inteligência emocional, saúde emocional, mental e física. Então, o diálogo dentro da família é que a gente aprende coisas que são essenciais para a nossa vida inteira. E eu acredito tanto nisso que eu vivencio isso. Então, o que eu passo, essa segurança, essa calma, essa tranquilidade que as pessoas falam que eu passo, é porque eu realmente acredito que é na família que a gente vai se curar. Eu agradeço muito, assim, sempre a todos os pesquisadores, a todas as pessoas que olharam de uma forma diferente para a infância e para a adolescência, sabe? Eu dou aula e pesquiso muito, eu digo assim que eu tenho educação parental na veia e eu pesquiso muito sobre a história da educação parental e eu sei o quanto as famílias foram moldadas para sair do amor natural e ir para um amor que a sociedade queria que as famílias fossem. Então, todos os pesquisadores, todas as pessoas que de alguma forma olharam para a infância, olharam para a adolescência com um olhar amoroso, eles merecem realmente assim o meu amor, a minha consideração, porque são eles que estão ajudando a gente a resgatar as famílias, a história das famílias, a história verdadeira e não a história que a nossa sociedade quis que a gente contasse das famílias. Muitas vezes, no nosso ambiente, as pessoas ainda não sabem o que a gente faz, não sabem qual é a potência da educação parental. A gente ainda tem uma consciência coletiva que diz, ai, que besteira, a geração agora é uma geração muito de mimimi, né? Imagina, isso não vai dar nada para ninguém, não tem futuro. Então, o profissional, ele acaba pensando, gente, eu tô muito sozinho. Então, ele se sente uma ilha. Eu digo que o profissional parental, muitas vezes, é aquele psicólogo, é aquele professor que tem muito conhecimento, ele estuda muito, ele quer muito impactar, ele quer muito ajudar aquele aluno na sala de aula, aquela criança, aquele adolescente. Ele quer muito ajudar aquele jovem em situação de vulnerabilidade ou aquela família que está ali pedindo ajuda, aquele casal que está desestruturado, mas ele não sabe como.
Então ele tem muito conhecimento, mas ele não consegue colocar esse conhecimento em prática, ele não tem esse caminho. E a ilha é assim, se você olhar a ilha, ela tem muito verde, ela tem às vezes muitos recursos naturais dentro dela, mas ela está cercada por água, ela está sozinha. E quando esses profissionais eles entram na Parent, eles viram junto com a gente um arquipélago. Porque um arquipélago é um conjunto de ilhas que juntas formam algo maior. E a Parent ela é isso, ela é esse lugar onde o profissional ele pode se atualizar, onde esse profissional ele pode encontrar pessoas que sonham o mesmo sonho, que têm os mesmos valores que eles, mas mais do que isso, encontrar um lugar onde eles sentem que eles pertencem, onde eles sentem que eles têm ferramentas, que eles vão impactar, que eles sentem de fato que eles vão viver pela missão de vida deles. A Parent se tornou assim uma potência, se tornou a maior escola de coaching parental do Brasil, a pioneira nessa área. E a gente hoje tem mais de 9.000 alunos espalhados pelo Brasil inteiro, na verdade pelo mundo. A gente tem alunos nos Estados Unidos, na Austrália, na Angola, em Dubai, na África do Sul, Canadá, Inglaterra, enfim, né? Alunos que realmente impactam famílias. Então, a Parent, eu nunca quis que a Parent fosse a Jaqueline. A Parent ela é muito maior, ela é um movimento que vai trazer para as famílias o impacto que elas merecem, com seriedade, com ferramentas científicas, com prática, com realmente recursos pedagógicos que impactam, que fazem a diferença e que vão trazer tudo isso que as famílias precisam, que é a saúde emocional e um futuro melhor para os filhos. Tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá que ela diz, né, eu sou apenas uma gota do oceano, mas sem essa gota o oceano talvez fosse menor, então é isso. A gente pode ser apenas uma gotinha desse oceano, mas se a gente conseguir transformar uma família, a gente impactou não só aquela mãe, a gente impactou aquele marido, a gente impactou aquele filho, a gente impactou os filhos dos filhos. Então, a educação parental ela é transformadora porque ela transforma as gerações que virão depois daquilo que a gente repassou para aquelas pessoas que receberam a nossa informação. Então, eu acredito realmente que esse impacto ele vai ser sentido ao longo dos anos e dos anos. Então, eu olho para minha filha, olho para os meus sobrinhos e eu sei que eles vão colher os frutos lá na frente. Eu, em algum momento da minha vida, já me senti perdido sozinha na educação parental. E talvez esse seja o seu momento. Você esteja aí falando sobre educação parental e talvez você nem saiba que isso tivesse esse nome, mas você já está falando de educação parental, porque a educação parental é impactar famílias, é ajudar as famílias a organizarem a estrutura familiar deles para que eles consigam florescer. Então, se dentro do seu coração a sua missão de vida é de alguma forma ajudar mães, pais, crianças e adolescentes a se estruturarem e a criarem famílias saudáveis, eu te convido a fazer parte da família Parent. Aqui a gente cuida, porque família cuida. E a gente quer realmente instrumentalizar você com ferramentas específicas e científicas para que você consiga imediatamente aplicar e ter resultados nas famílias que você deseja atender. E mais do que isso, eu quero que você consiga viver pela sua missão de vida e sendo remunerado por isso, tendo estabilidade financeira para que você realmente consiga aplicar na sua família, mas dar segurança financeira para a sua família também. Então vem fazer parte da família Parent que eu estou te esperando.